Na sequência, nosso amigo Alexandre Aparecido Chaves fez duas perguntas, né? Eu vou responder as duas aqui porque elas são muito relacionadas. A primeira é: o que pode ser mudado na cabeça das pessoas em relação à preservação das aves de cativeiro e à preservação das espécies? E a segunda: o que a canaricultura pode agregar na vida de uma pessoa? Bom, em relação às aves de cativeiro, o que pode ser feito para mudar, nós temos que fazer as pessoas entenderem que pássaro silvestre, né? Falando de pássaros, somente de pássaros da nossa atividade. Não vamos falar de preservação de outras espécies, mesmo porque eu não tenho tantas opiniões formadas e conceitos sobre isso. Mas falando sobre os pássaros, a preservação de muitas espécies tem existido somente com a criação em cativeiro. E aquele argumento de que um pássaro, por estar em cativeiro, por estar numa gaiola, nessa fase da vida, por estar numa pequena gaiola, ele está em sofrimento, não é verdadeira. Os nossos pássaros estão nessas gaiolas pequenas, nessa fase da vida, para procriarem. Depois eles vão para gaiolas maiores, vão mudar de lugar, vão para viveiros, e eles seguem tendo uma sobrevivência garantida com alimento, segurança e sanidade. Nós temos que equiparar os nossos pássaros aos outros pets, aos cães, aos gatos, aos cavalos, que dependem do nosso cuidado, que nós temos eles sob a nossa guarda. Se um cachorrinho tivesse asas ou condição de escapar, se um gatinho tivesse, gato é um exemplo disso, se fosse num ambiente um pouco mais solto, os gatos teriam que ter uma tela por cima também, se eles tivessem a capacidade de voar como os pássaros, né? Então os pássaros muitas vezes estão num ambiente totalmente fechado porque eles precisam disso para sua própria segurança. Senão eles podem se perder, podem voar, e a gente sabe que pássaros de cativeiro, os pássaros criados dessa maneira, animais domésticos, não conseguem sobreviver em ambiente natural. Em relação à outra pergunta, eu vou começar a responder. O que a canaricultura faz na vida das pessoas? O que a canaricultura faz de bom? Eu posso garantir o seguinte hoje. Hoje eu tenho, em quase todos os países onde a criação é mais organizada, eu tenho amigos. Alguns virtuais, alguns reais, alguns que eu me encontro algumas vezes, alguns que eu me encontro sempre, na minha região que eu sempre convivo. Eu tenho muitos amigos. E conhecendo muita gente de muitos lugares diferentes e de muitas realidades diferentes, muitas situações diferentes, eu acredito que eu pude me tornar uma pessoa melhor. Mais tolerante, tentando ser mais empática, me pondo no lugar do outro, porque muitas vezes colegas criadores meus vivem situações absolutamente diversas das minhas. Seja ela financeira, para mais ou para menos, seja ela intelectual, para mais ou para menos, seja condições sociais também diferentes, ou de simples interesse na nossa atividade. Uma coisa que eu levei bastante tempo para aprender, digamos assim, foi que nem todas as pessoas têm o mesmo objetivo dentro da nossa atividade. Muitas pessoas têm a ornitologia, a canaricultura, falando aqui, né, como um hobby. Crio lá meus casais no lugar que eu puder, da maneira que eu puder, com o investimento que eu puder, independente se tem condições financeiras ou não, né, mas faço aquilo, dou aquilo a uma determinada dimensão, porque para mim, os resultados que eu tiver daquilo me bastam. Enrolei, eu vou desenrolar um pouco. Tem gente que só quer criar para ter os canários em casa. Tem gente que só quer criar para ganhar no seu clube. Tem outros que querem ser campeões no seu clube. Outros criadores já querem ser campeões brasileiros. E outros criadores só querem ser selecionadores de bons pássaros. Não tem tanto interesse por concurso, não tem tanto interesse por competições. Vamos abrir um parênteses aqui, nesses aí eu me incluo, né? A gente compete muitas vezes porque tem quase que uma obrigação de comparar os nossos pássaros, ver se nossos pássaros estão evoluindo ou não. E porque no fim uma competição é bacana, porque a gente apresenta aos nossos pássaros os resultados do nosso trabalho para que os colegas juízes, para que os colegas criadores também avaliem. Mas tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Tá? Então, uma das coisas que eu aprendi é que nem todos têm o mesmo interesse pelo hobby e que nós devemos respeitar todas as pessoas do jeito que elas são, todas as maneiras que têm de enxergar o nosso hobby. Dessa maneira,
Juntando as duas perguntas, nós também temos que respeitar quem tem uma opinião contrária ao nosso hobby. Nem todos compreendem a beleza que é dar vida a esses animais tão queridos, tão lindos, tão simples, né? Com esse canto maravilhoso, com essas cores maravilhosas. Tem muita gente que não entende isso. E o melhor jeito da gente fazer com que entendam é trazer para dentro da nossa criação, mostrar para eles como é que a vida surge dentro das nossas criações e quais objetivos que nós temos. Eu tenho certeza que a gente vai fazer com que os olhos das outras pessoas aos poucos mudem e que o jeito de nos ver também mude e que, ou ao menos, que nos respeitem em nossa linda atividade.